O silêncio chegou sem aviso. Nenhum disparo, nenhum grito, nem mesmo o som distante das sirenes que por anos ecoaram entre as colinas queimadas. Apenas um vento morno, arrastando a poeira por sobre os destroços de uma cidade que já não tinha nome. Elias acordou naquela manhã com o barulho das próprias respirações, como se o corpo ainda duvidasse de que o conflito realmente havia terminado. Por semanas, os jornais anunciaram o cessar-fogo, mas dentro dele a guerra seguia viva. Viva demais para ser esquecida. Os outros soldados foram embora. Cada um seguiu um rumo diferente, levando nas mochilas as sobras daquilo que haviam sido. Elias ficou para trás. Não sabia explicar o motivo. Talvez esperasse alguém voltar, ou talvez apenas não quisesse encarar o lar que já não reconheceria. A base estava vazia, e os rádios, antes tão cheios de ordens e ruídos, agora transmitiam apenas chiados, como fantasmas procurando voz. Naquela manhã, ele caminhou até o posto de vigia e viu o horizonte pela primeira vez sem fumaça. A paisagem parecia morta. O sol se erguia por trás das montanhas de concreto, iluminando os esqueletos de prédios, os tanques enferrujados e as bandeiras rasgadas que tremulavam sem cor. Era o mesmo lugar, mas não era. O cheiro da pólvora havia se misturado ao da terra queimada, criando um perfume que ele reconheceria até dormindo. O fim da guerra, pensou, não cheira como a paz, cheira como o luto. Nos dias seguintes, ele tentou seguir uma rotina. Acendia o fogareiro, contava o tempo pelos ponteiros do relógio que já não funcionava direito e registrava em um caderno os nomes que conseguia lembrar. Eram mais de 40. Amigos, inimigos, rostos que se apagavam como o som das explosões que agora ecoavam apenas na memória. Às vezes, enquanto escrevia, ouvia o estalo das pedras, passos leves atrás da parede. Chamava por alguém, mas o eco devolvia apenas seu próprio nome. Na primeira noite em que dormiu sem o colete, o sonho voltou. Ele estava preso em uma casa em ruínas, o teto desabando, a luz vermelha de um míssil atravessando a janela. Gritava por socorro, mas o som que saía de sua boca era o mesmo som do rádio. Uma voz metálica cansada repetindo: "Recuem, recuem agora." Acordou suando, o coração aos pulos. O rádio estava desligado, e ainda assim, a voz continuava, baixinha, misturada ao vento que entrava pela janela. Durante o dia, as alucinações não cessaram. Cada ruído o fazia virar o rosto com o mesmo reflexo de quem ainda espera um ataque. O corpo não sabia relaxar. As mãos tremiam quando ele tentava segurar uma caneca. O estômago embrulhava com o cheiro do café. Tudo nele parecia ter sido condicionado ao medo. Era como se a guerra tivesse programado seu corpo para nunca mais confiar na paz. E, de certa forma, ela havia conseguido. Uma tarde, enquanto vasculhava uma das antigas salas de comunicação, Elias encontrou uma caixa metálica coberta por poeira. Dentro dela, havia dezenas de fitas cassete, cada uma marcada com datas e coordenadas. Eram as gravações das transmissões feitas durante os bombardeios, vozes de soldados pedindo socorro, ordens de retirada e sons distorcidos de explosões que pareciam ainda acontecer. Curioso, ele colocou uma das fitas no gravador e apertou o play. No começo, ouviu apenas ruído. Depois, uma voz. A sua própria voz. Se alguém ouvir isso, não voltem. O inimigo está por toda parte. Estamos cercados. O sangue gelou. Aquela mensagem, ele lembrava bem, fora transmitida no penúltimo dia da guerra. Mas havia algo de errado. A gravação seguia, e a voz continuava falando coisas que ele nunca se lembrava de ter dito. Eles não foram embora. Eles estão aqui, e querem que a gente esqueça. Elias parou a fita, olhou em volta e sentiu, por um instante, o mesmo arrepio que antecedia um ataque. Tudo estava quieto, mas o silêncio parecia gritar. Nas noites seguintes, as vozes se multiplicaram. Ele acordava no meio da madrugada com o som do rádio se ligando sozinho, reproduzindo fragmentos de conversas antigas, nomes que ninguém mais pronunciava. Uma vez,
Ouviu claramente o nome de David, o companheiro que morreu ao seu lado em uma emboscada. Elias, sai daí. O mesmo tom calmo, o mesmo jeito de avisar perigo. Ele se levantou, correu até o rádio e gritou: "Onde você está?" Nenhuma resposta, apenas o ruído. Depois o som de uma respiração, pesada, dentro da frequência. O medo voltou a ocupar o espaço da fé. Elias começou a se convencer de que a guerra não havia terminado. Talvez o cessar-fogo fosse apenas uma pausa. Ou talvez ele estivesse preso em um fragmento de tempo, condenado a reviver os ecos de tudo que fez e viu. Naquela madrugada, escreveu em seu caderno: "O fim chegou, mas não para mim. Eu continuo lutando contra o que sobrou de mim mesmo." Certa manhã, ele caminhou até o vilarejo próximo. Encontrou algumas famílias voltando às casas destruídas, reconstruindo muros, colhendo pedaços de vida entre os escombros. Um menino brincava com uma lata, chutando-a como se fosse uma bola. O som metálico fez Elias estremecer. Ele percebeu o quanto estava distante dos vivos. Eles sorriam, mesmo cercados por ruínas. Ele não sabia mais como fazer isso. Um velho o reconheceu e perguntou se era ele quem ainda estava na base. Elias assentiu. "A guerra acabou, filho. Vá para casa." Elias apenas respondeu: "A guerra nunca acaba para quem ouviu tudo." Naquela noite, o vento trouxe o cheiro de chuva. As primeiras gotas caíram sobre a terra rachada, criando pequenas manchas escuras. Elias se deitou no chão do posto e olhou para o teto, onde o tempo havia desenhado rachaduras em forma de mapas. Pegou o gravador, colocou uma fita nova e apertou o botão vermelho. A voz que saiu era serena, resignada. "Se alguém encontrar isto, saibam que a guerra acabou, mas algumas vozes não param quando o fogo se apaga." Ele fez uma pausa, como se escutasse alguém atrás dele. Sorriu pela primeira vez em muito tempo. "Eu acho que ainda estou lá, no mesmo lugar, esperando o silêncio chegar de verdade." O vento soprou mais forte, derrubando o caderno no chão. A última página ficou virada para cima. Estava em branco como se esperasse ser escrita. Dias depois, um grupo de reconstrução entrou na base abandonada. Encontraram o rádio ligado e o gravador rodando. Na fita, uma voz repetia: "O fim chegou." Mas o estranho é que a fita era nova, sem rótulo, e não havia ninguém ali. Apenas a cadeira tombada, a caneca de metal e um relógio marcando 0417, a hora exata em que o último bombardeio havia cessado. Lá fora o céu estava limpo. O vento soprava leve, carregando o som distante de um trovão. Talvez fosse apenas uma tempestade, ou talvez fosse o eco daquilo que nunca se apaga. Porque no fim, a guerra pode até terminar, mas algumas batalhas continuam lutando dentro de quem sobreviveu a ela. E se você escutar bem, em alguma frequência perdida, ainda é possível ouvir a voz de Elias, dizendo que está tudo bem agora, que o silêncio chegou. Mas entre os ruídos se ouve algo mais. Um segundo sussurro distante repetindo em tom quase humano: "Recuem, recuem agora."